Sabe, a gente costuma pensar na matemática como uma coisa fixa, universal, quase uma lei da natureza. Mas hoje a gente vai desconstruir uma das ideias mais básicas que existem, algo que usamos todo dia sem nem pensar a respeito: o ato de medir. Parece uma pergunta boba, né? O que é medir? A resposta parece que está na ponta da língua. Ah, é fácil. É pegar uma régua, uma balança, um cronômetro, aplicar uma ferramenta e pronto, sai um número. Fim de papo, certo? E se eu disser que essa resposta tão simples, na verdade, esconde uma história muito mais rica, muito mais profunda e, por que não, muito mais humana? Pois é aqui que a nossa conversa de hoje fica de verdade interessante. Para a gente entender o que é medir de fato, a gente precisa voltar no tempo. Mas assim, voltar muito. Para muito antes dos laboratórios, dos sistemas padronizados e até mesmo da matemática como a gente conhece hoje. Pois é, pode acreditar. O ato de medir é muito mais antigo que a matemática formal. As pessoas já mediam o mundo muito antes de existir metro, quilo ou segundo. Isso porque a necessidade de quantificar o que está ao nosso redor é uma das coisas mais fundamentais da experiência humana. Tá, mas como é que era isso na prática? Como é que se media o mundo sem aquelas ferramentas que para nós hoje parecem essenciais? E o que é fascinante aqui é ver como a medição estava totalmente ligada à vida. O tempo não era medido em minutos abstratos, mas sim pelos ciclos da lua, pelas estações do ano. O espaço era o tamanho do roçado necessário para alimentar uma família. Cada medida era concreta, tinha um contexto e um significado sociocultural profundo. E é bem aqui, que a gente chega no coração da coisa toda. Porque, escondido nessa história, tem um conceito fundamental que muitas vezes a gente ignora completamente quando aprende matemática. A palavra-chave é grandeza. Pensa bem. Antes de existir o metro, existia a ideia de comprimento. Antes do quilo, a noção de peso. A grandeza é isso, é o atributo. É a qualidade que a gente percebe e compara nas coisas. É a ideia abstrata que vem antes de qualquer número. E essa tabela, nossa, ela ilustra essa diferença de um jeito brilhante. A grandeza é o que a gente está medindo. O comprimento, a massa, o tempo. Já a medida é o quanto, é um número que sai da comparação com um padrão, tipo o metro ou o quilo. Confundir uma coisa com a outra é como confundir a sede com um copo d'água. Uma é a sensação, a necessidade, a outra é a forma de quantificar isso. E quando a gente entende essa diferença, olha, tudo muda. Principalmente quando a gente pensa em como se aprende. Ninguém começa a entender o mundo com uma régua na mão, mas sim com a intuição. Antes de decorar qualquer fórmula, o cérebro precisa desenvolver essas habilidades primeiro. É comparar qual caminho mais longo, estimar quantos passos faltam para chegar ali, entender que a mesma quantidade de água parece ser diferente dependendo do formato do copo, a famosa ideia de conservação de Piaget. São essas noções que constroem a base para a gente poder, depois, usar a medição formal. Isso nos leva direto para uma ideia poderosíssima da etnomatemática, um campo que foi muito defendido pelo educador brasileiro Ubiratã D'Ambrosio. A ideia de que a matemática não é uma verdade absoluta que caiu do céu, sabe? Mas sim uma ferramenta criada por diferentes culturas para resolver os problemas do seu próprio mundo. E é claro que essa ideia ecoa e muito o pensamento de Paulo Freire. Porque ensinar a medir usando só fórmulas, sem conectar com a experiência de vida, com o mundo real, acaba tirando o poder da matemática, tornando ela uma coisa vazia. Para Freire, a educação só ganha sentido e se torna libertadora quando ela parte do mundo de quem aprende. Então, vamos amarrar tudo isso aqui. Qual é a grande conclusão que a gente pode tirar dessa nossa jornada? O ponto crucial é este: o ato de medir é uma invenção humana. É uma linguagem que nós criamos para descrever o mundo. Os sistemas que a gente usa, como o sistema métrico, são convenções. Convenções superpoderosas, claro, mas ainda assim são convenções. São, no fim das contas, uma produção cultural. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se algo que parece tão fundamental quanto medir é, na sua essência, uma construção cultural, o que mais no nosso conhecimento, que a gente trata como verdade absoluta, pode ser também só uma forma específica de ver o mundo, criada por uma cultura e um tempo específico? Fica aí a reflexão. Até a próxima!